Oi, eu sou Paula Chagas e hoje vim falar com vocês sobre um assunto extremamente importante para o nosso tratamento: as bases teóricas que explicam o desenvolvimento infantil. Vamos lá? Bem, primeiro de tudo, a gente tem que definir o que são teorias. Teorias são um conjunto de conceitos, então, interrelacionados, definições ou proposições sobre variáveis que representam uma visão sistematizada sobre determinado fenômeno. É uma forma, então, que a gente estrutura um conjunto de ideias, um corpo de princípios que vão ser utilizados, então, para criar e interpretar um conjunto de fatos. As teorias, então, vão ser uma área do nosso desenvolvimento, que vão guiar o nosso desenvolvimento motor e tem origem nas observações e experiências clínicas por meio de pesquisas na área do desenvolvimento humano e guiam as nossas ações terapêuticas. Então, durante anos, ao longo do nosso desenvolvimento, têm sido desenvolvidas teorias que vão explicar o desenvolvimento motor. Hoje a gente vai conhecer duas das principais teorias que têm norteado muitos estudos na nossa área. As funções das teorias, então, são principalmente 4. Descrever um fenômeno, o que se parece, explicar por que acontece assim, predizer como será o futuro e aplicá-lo na vida prática, o que podemos fazer e para que um fenômeno acontece. Segundo Cole e Cole, em 2003, existem 3 questões fundamentais que podem ser respondidas em relação ao desenvolvimento infantil. Quais são as contribuições relativas ao ambiente em relação à aprendizagem e experiência para o desenvolvimento? Como que as mudanças desenvolvimentais correspondem a um processo contínuo ou descontínuo? E o que ocasiona as principais diferenças individuais que a gente observa ao longo da vida, ao longo entre crianças. Então vamos lá. Uma das principais teorias que foram estudadas ao longo do desenvolvimento humano é a teoria neuromaturacional, ou também conhecida como teoria hierárquica, tá? O princípio básico dessa teoria é que a maturação do sistema nervoso central é a principal responsável pelas mudanças motoras observadas ao longo da vida. Ou seja, a estrutura precede o desenvolvimento da função. A maturação, então, é caracterizada pelo aumento da mielinização do sistema nervoso central e, concomitantemente, ela inibe os núcleos subcorticais pelo maior funcionamento cada vez mais desenvolvido do nosso córtex cerebral. As mudanças, então, elas são endógenas de dentro do nosso corpo, internas a organismos, caracterizadas por uma consequência de genes que aquela pessoa herdou. O ambiente, então, ou seja, o mundo que nos cerca, ele vai ser secundário na determinação das mudanças no desenvolvimento infantil, podendo influenciar um comportamento, mas não determiná-la por si só. Historicamente, um dos maiores pesquisadores nessa área é Arnold Gesell, tá? Ele foi um dos principais desenvolvedores dessa teoria, que mais explicou o desenvolvimento infantil, e ele definiu o fluxo contínuo em forma de espiral, ou seja, continuamente a gente vai desenvolvendo um determinado padrão motor, ou seja, conforme esse padrão motor está sendo mais amoderecido, um outro padrão motor está sendo desenvolvido paralelamente de forma menos amadurecida, tá? Milton Marcro também foi bastante conhecida na mesma época por desenvolver, então, os famosos marcos de desenvolvimento, que todos nós conhecemos e difundimos, ao longo do nosso trabalho. Ela principalmente observou 2 gêmeos, que foram Jimmy e Johnny, e foi comparando o desenvolvimento deles ao longo da vida. E aí, com isso, ela desenvolveu as etapas motoras e aí determinou fases em que essas etapas motoras acontecem. Então, com 2 meses, a gente desenvolve controle de cabeça, com 4 a 6 meses a gente senta, em torno de 8, 9 meses engatinha, 12 meses anda e por assim vai. Então, quais são os pressupostos básicos dessa teoria e quais as suas implicações? Então, os movimentos progridem de um padrão primitivo, tá? Ou seja, um padrão reflexo, com um padrão motor controlado, tá? De movimentos em massa para movimentos cada vez mais finos e controlados.
O desenvolvimento motor progride do sentido céfalo-caudal, então é importante a gente adquirir primeiro controle de cabeça, para depois adquirir controle de tronco, para depois adquirir controle de pelve, para depois adquirir a postura de pé, por exemplo. Os movimentos são primeiro controlados proximalmente, depois distalmente, e a sequência de desenvolvimento é sempre consistente das crianças, tem esse ritmo constante e os marcos motores devem ser sempre iguais. E o ritmo tem que ser constante entre crianças. Bem, quais são as implicações para o tratamento da nossa criança com paralisia cerebral? Tá? Marston, que foi uma das terapeutas que trabalhou com Bobbat durante muitos anos, ela disse que paralisia cerebral é resultante da lesão do sistema nervoso central, resultante em perda do controle cortical sobre os motoneurônios espinhais, nas sincronizações dos músculos sinérgicos e do controle antecipatório. Então, com isso, ela perde, ela tem uma cocontração excessiva entre agonistas e antagonistas, uma dificuldade no controle postural e anormalidade tônica e reflexa. Bobbat, em 1984, definiu, então, que crianças com paralisia cerebral, avaliadas segundo essa teoria, apresentam alterações no tônus muscular, permanência dos reflexos primitivos, ausência de reações posturais de equilíbrio e proteção, atraso no desenvolvimento motor e padrões anormais de movimentos. Os métodos de tratamento, então, que se baseiam na teoria neuromotoracional e hierárquica, preconizam a normalização de tônus, a facilitação de reações posturais e padrões normais de movimentação e a inibição de reflexos primitivos. Os terapeutas que seguem essa teoria acreditam que é necessário a criança passe pelas etapas de desenvolvimento motor, seguindo seu desenvolvimento específico, não podendo pular de uma fase para a outra até que a outra, que é a anterior, se consolide. Então, uma etapa de desenvolvimento motor tem que estar bem desenvolvida antes que ela pule para a próxima. Bem, quais reflexões que a gente tem acerca dessa teoria? Ela é muito bem aceita pela população. É a teoria que a gente estuda na graduação, no ensino médio, na escola, tá? É a teoria que a maioria das pessoas de senso comum conhecem, tá? Então, é a teoria que a gente explica o funcionamento do cérebro de uma forma geral, então é a forma como as pessoas mais conhecem o desenvolvimento cerebral. Ela é a forma mais fácil de explicar para os outros o que é um desvio de normalidade quando uma pessoa sai do padrão, né? Ela tem uma certa capacidade primitiva, porque os padrões normais são muito bem difundidos, então é facilmente caracterizada pelas curvas de desenvolvimento, né? Então os testes normativos são basicamente padronizados por essa teoria, né? Só que o termo normal, hoje em dia, não é muito bem aceito. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa terminologia, tá? Então algumas reflexões que a gente tem que fazer acerca dessa teoria, se você optar por segui-la. Tá? O importante é você se apropriar de cada teoria na hora que você tiver seus pressupostos teóricos. O conceito de variabilidade na forma da apresentação dos conhecidos reflexos primitivos é contrário ao pressuposto dessa teoria, então as coisas acontecem sempre da mesma forma. Um questionamento é se sequência de desenvolvimento ocorre na direção céfalo-caudal e proxipal para distal, ele vai sempre acontecer dessa forma, não pode ter um padrão sendo facilitado para acontecer de outra forma, tá? E você vai ter sempre a seguinte forma de desenvolvimento. Você tem o desaparecimento dos reflexos primitivos, uma sequência no ritmo de desenvolvimento motor padrão, você vai ter reflexo de marcha e práticas maternas sempre da mesma forma. Bem, outra teoria bastante difundida, no final dos anos 80, início dos anos 2000, foi a abordagem de sistemas dinâmicos. Tá? Então, essa teoria surgiu aí ao longo do crescimento da infância, na medida que ela interage com diversos ambientes, a estabilidade de um padrão de comportamento se modifica e esse padrão deixa de ser preferencial, enquanto outros se tornam mais estáveis e dominantes. Essa teoria tem origem em Einstein, que na verdade é um físico, onde ele desenvolveu na década de 60 e investigou a complexidade do aparato sensório-motor e questionou como que um organismo com centenas de articulações e músculos, bilhões de nervos e células
e o número imenso de combinações de posições e segmentos corporais, que a gente vai chamar de, ele nomeou de graus de liberdade para movimentação, trabalham em um conjunto harmonioso para produzir milhões de padrões de movimentos coordenados que a gente observa. Então, ele questionou se a gente tem que sempre produzir o que a gente vai, que a teoria da naturacional chama de mapas motores, né? Será que a gente tem que realmente produzir isso sempre da mesma forma e ter registrado para isso um mapa cerebral? Tá? Então, Bernstein, Kugler, Kelsey, Turvey e depois, na sequência, Tellin, né, que foi uma desenvolvedora principalmente dos estudos na área de desenvolvimento infantil, estenderam a aplicação desses mesmos princípios e esses conceitos para o desenvolvimento infantil. Então, eles começaram a estudar, principalmente, como que o bebê se desenvolve. Inicialmente, então, aquilo que foi chamado de reflexo de marcha, o que eles observaram? Que o padrão de comportamento motor que o bebê apresenta ao nascimento, por conta da sua massa corporal específica, tá? Ele, na verdade, ele some com 3 meses de idade porque a criança ganha peso. Quando essa mesma criança é posicionada na posição supino, ela consegue fazer esse padrão, que a gente vai chamar de chutes alternados nessa criança. Já não mais de reflexo de marcha. Se essa criança com 3 meses for colocada dentro d'água, ela consegue fazer o mesmo padrão. Só que aí não é chamado mais de reflexo de marcha, né? Então ela consegue fazer na hora que a gente tira a gravidade, porque ela não tem mais o peso corporal, tá? Então ela começou a questionar se aquilo seria mesmo um reflexo ou se era um padrão de movimento possível frente às suas capacidades orgânicas naquele momento, tá? Então, com os pressupostos básicos da teoria e suas aplicações, então, vieram aí, investigando principalmente os movimentos de andar automático e o ganho de massa corporal rapidamente, especificamente de tecido adiposo, sem concomitanteamento de força muscular. A auto-organização que o corpo desenvolve com base no movimento é um dos pressupostos centrais da abordagem de sistemas dinâmicos. Outra questão que ela trouxe é o processo de confluência e de cooperação entre os elementos do organismo e o contexto funcional, resultando de padrões preferenciais de comportamento frente à tarefa, frente ao ambiente, frente às demandas daquele momento, de acordo com o seu sistema complexo. E os padrões preferenciais que vão agir certo como uma espécie de imã, de um atrator, na presença de alguma perturbação que vai fazer com que ele retorne aquele padrão específico. Outro fato pressupostos dessa teoria é que a perda da estabilidade que precede, então, a mudança de padrões motores pode resultar em alterações em qualquer um dos subsistemas que contribuem para o movimento, seja no organismo ou no seu contexto funcional. Outra característica dessa teoria é que marca a complexidade de sistemas dinâmicos é a não linearidade. Ou seja, não necessariamente a gente precisa seguir a mesma sequência. Ou seja, nós somos diferentes entre organismos. E novas habilidades motoras são incorporadas no repertório da criança por um processo em que a dinâmica dos movimentos vai ser modificada de acordo com a sua interação com o contexto funcional, a tarefa e o ambiente. Bem, quais as implicações para o tratamento da criança com paralisia cerebral frente a essa teoria? Então, a abordagem de avaliação e tratamento da criança com PC, baseada na teoria dos sistemas dinâmicos, ela não adeta um foco reduzido à atividade no sistema nervoso. Ela tem um foco ampliado ao organismo, assim como os fatores da tarefa e do ambiente. Quando a gente considera a abordagem de sistemas dinâmicos, a gente vai abordar, na hora da avaliação e do tratamento, um contexto que permita à criança explorar a dinâmica da interação do seu próprio corpo com o ambiente, experimentando diferentes soluções para a tarefa em questão. A correção de um padrão de movimento pelo manuseio ou a estimulação de uma atividade muscular específica pode gerar, então, um padrão de movimento considerado a melhor capacidade daquela criança frente à melhor atividade possível na dinâmica daquele movimento para a aquisição de uma nova habilidade. Não necessariamente é o melhor padrão motor disponível para um organismo saudável,
mas é o melhor padrão motor disponível para aquele organismo em questão, frente àquela tarefa e àquele ambiente. Tá? Então, padrões de movimento usualmente considerados anormais podem refletir em grande parte adaptações encontradas pela criança frente às modificações de recursos dinâmicos provocados pela lesão do sistema nervoso central. Então, a criança vai desenvolver padrões adaptativos que vão favorecer maior conservação de energia, que vão permitir com ela melhor funcionalidade na tarefa de marcha, por exemplo. E ela vai poder provocar diversas mudanças na forma de tornar o seu corpo mais flexível e uma intervenção voltada para a modificação, então, dos seus recursos disponíveis, dinâmicos para ela, para aquela criança. Então, quais reflexões que a gente faz acerca dessa teoria? Primeiro, que a gente tem interação o tempo todo entre o organismo, a tarefa e o ambiente. Isso não é dissociado. Não existe nada sendo controlado por um único órgão. Tá? O tempo todo a gente tem que estar interagindo. A tarefa, o organismo só funciona se ele tiver uma demanda de uma tarefa, né? De acordo com o ambiente. Ele é tarefa dependente. A gente não age ao acaso, a gente age porque a gente tem um foco, um objetivo. Ele é contexto funcional, então o movimento ele vai ser direcionado de acordo com aquele objetivo. E a intervenção ela tem que ser focada na funcionalidade, ao mesmo tempo que vai estimular e buscar compreender as características adaptativas do movimento. A ausência do foco prioritário no sistema nervoso central também vai conflitar a formação tradicional dos profissionais. Então, é um pouco confuso pensar nessa teoria para quem está muito fundamentado na teoria neuromotivacional. Tem que sair um pouquinho da caixinha e pensar um pouco em outras formas de visualizar o desenvolvimento infantil. Tá? Eu recomendo que vocês leiam, busquem esse livro, que é Reabilitação em Paralisia Cerebral, de Valéria Cury e Marina Brandão, que foi publicado em 2010 para 2011, onde eu e minha colega Daniela Vaz escrevemos os capítulos de bases teóricas em reabilitação, onde a gente aprofunda esse conhecimento sobre o desenvolvimento, né, dessas duas teorias, que são muito difundidas na literatura e onde a gente traz bastante artigos complementares acerca dessa informação, né? Bem, lembrando que o PDF dessa aula vai estar disponível aí no Telegram da Fisiovital, né? E vocês podem estar sempre antenados aí no conhecimento atualizado que a Fisiovital traz para vocês sobre neuroinfantil, ok? Bem, eu estou à disposição, qualquer dúvida, só vocês entrarem em contato. Um beijo, tchau!